Às vezes, o curso da justiça assume algumas formas incomuns. Faz sentido. Afinal, nem todo ato levemente desagradável merece uma sentença severa ou uma multa pesada. Em alguns casos, algo um pouco mais criativo é mais eficaz para ensinar alguém uma lição sobre o certo e errado. Então, com uma mistura hilária que vai desde fantasias de frango ordenadas pelo tribunal até a solução mais engraçada para um desentendimento que você já viu, vamos conferir algumas punições estranhas aplicadas em vez de prisão. Provando o próprio terreno. Nunca é divertido lidar com um proprietário desagradável, mas é ainda pior quando ele se recusa a realizar limpezas e reparos essenciais, que são de sua inteira responsabilidade. Mas esse é exatamente o tipo de proprietário com quem os inquilinos de algumas casas terrivelmente arruinadas em Cleveland, Ohio, estavam lidando em 2008. Porém, felizmente, eles o viram receber sua punição naquele ano de uma maneira deliciosamente adequada, depois que ele foi acusado de violar vários códigos de construção civil em suas propriedades. Ao avaliar as péssimas condições das casas que o proprietário se recusava a consertar sempre que seus inquilinos pediam, o juiz decidiu que uma punição não convencional seria adequada. Além de uma multa de $100 mil, o juiz ordenou que o proprietário se mudasse para uma de suas casas degradadas por pelo menos 6 meses, como uma amostra do que seus inquilinos tiveram que suportar. Sob prisão domiciliar, ele seria monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que, além de certos eventos familiares especiais, as únicas vezes que ele iria sair de casa seria para consertar as suas outras propriedades. Além disso, ele foi condenado a gastar a renda de seus inquilinos apenas em reparos e limpezas, além de ser proibido de comprar mais imóveis sem autorização judicial. Eu diria que após aqueles 6 meses forçadamente incômodos, o proprietário vai ficar bem mais atento às necessidades de seus inquilinos. Afinal, não há melhor maneira de aprender como é duro viver em uma propriedade de má qualidade. Agora, por mais satisfatório que uma punição adequada como essa possa ser, recompensar bons comportamentos é igualmente satisfatório. E você pode recompensar sua excelente escolha de assistir esse vídeo, deixando seu like e se inscrevendo no Fala Sério para receber muito mais vídeos, com conteúdo diário variando de ultra satisfatório a absolutamente fascinante. As recompensas que você pode ter são infinitas. Dito isso, vamos conferir mais algumas punições hilárias e incomuns. Punição do remo. Quando as condições de inundação causaram o transbordamento do Grand River, no norte de Ohio, em 2011, os policiais foram enviados para patrulhar as suas margens, para garantir que ninguém estivesse em perigo. Quando um guarda avistou um jovem e uma mulher de 20 e poucos anos praticando rafting por diversão nas águas traiçoeiras, sem colete salva-vidas, ele mal podia acreditar em seus olhos. Infelizmente, eles desapareceram de vista, antes que o oficial pudesse alcançá-los, e como resultado, os serviços de emergência locais passaram horas tentando localizar o par rio abaixo. Um helicóptero da guarda costeira foi chamado para encontrar o casal, que pensavam estar em grave perigo. Quando o par imprudente foi finalmente visto em terra firme, eles negaram que estivessem na água, o que, é claro, era uma mentira. Mais ou menos um mês depois, o casal apareceu no tribunal por seu ato imprudente, onde um juiz estabeleceu uma punição não convencional, em vez de uma prisão ou multa, por desencadear um esforço de resgate que desperdiça tempo e recursos, e mentir para os funcionários. A dupla recebeu uma punição aquática adequada. Eles foram obrigados a passar um dia de pé em uma piscina infantil em um festival diurno em sua cidade local, distribuindo folhetos de segurança na água enquanto usavam coletes salva-vidas. Pode ter sido mais seguro do que as atividades aquáticas que o casal estava acostumado, mas também era bem mais humilhante. Flauta da vergonha. Na Europa medieval, não era apenas os criminosos que eram punidos por delitos. Apenas irritar as pessoas, às vezes, era o suficiente para render uma desagradável porção de justiça personalizada. Uma dessas punições envolvia ser forçado a andar pela cidade, usando algo conhecido como flauta da vergonha, que era usada para humilhar publicamente músicos terríveis. Não estou brincando. Essa flauta de ferro pesada que não tinha função musical era usada no pescoço de pessoas cuja musicalidade, ou carisma geral, não causava nada além de irritação ao público. Com os dedos algemados ao dispositivo, o usuário envergonhado seria insultado pelo público, que ocasionalmente atirava legumes podres. Era um método infalível de garantir que o usuário não se apresentasse publicamente de novo, antes de treinar um pouco mais. Tipo a versão medieval dos trolls da internet. Joalheiro no Coliseu. Esta próxima história de punição peculiar nos leva de volta ao auge do Império Romano, durante o reinado do imperador Galiano, no século III d.C. Nesse período, um passatempo popular em Roma era fazer uma viagem ao Coliseu para ver os maiores gladiadores do Império, lutando contra homens e animais. Mas nem todos foram enviados para lutar na arena por opção. Por exemplo, um joalheiro, que foi considerado culpado de vender fraudulentamente joias de vidro para a esposa do imperador, em vez de pedras preciosas autênticas, e foi mandado para a arena como punição.
punição. Ele foi informado de antemão que estaria lutando contra um leão e ficou compreensivelmente aterrorizado quando foi levado para uma barulhenta multidão de milhares de pessoas. No entanto, quando a grande jaula de animais que o esperava foi finalmente aberta, em vez de um leão, uma galinha saiu. A multidão explodiu em gargalhadas, e o imperador fez um assistente proclamar que o joalheiro praticou fraude e depois praticou contra ele. Em um ato de semi-bondade, o joalheiro foi autorizado a voltar para casa, pois o medo de esperar encontrar o seu fim certamente era punição suficiente. Capa do bêbado. E agora, avançando no tempo, apresento a vocês a capa do bêbado, usada na Grã-Bretanha, bem como em partes da Europa e dos Estados Unidos, entre os séculos 17 e 19, tornando-se popular após a sua aprovação de leis que tornaram a embriaguez pública uma ofensa civil na Inglaterra. Essa estranha punição consistia em usar um barril oco com buracos para o pescoço e para as pernas. Alguém culpado de embriaguez pública seria obrigado a andar pela rua por horas, usando a roupa ridícula como um marcador do seu mau comportamento. Como se andar bêbado já não fosse difícil o suficiente. Como a embriaguez não justificava uma punição particularmente dura ou de longo prazo, esperava-se que o constrangimento do ato fosse suficiente para incentivar os bêbados a beber apenas dentro de suas próprias casas. E se você pensar sobre isso, é provável que tenha sido bem eficaz. Afinal, se alguém tropeçasse vestindo uma capa de bêbado e rolasse em uma colina caindo em um lago, você pode apostar que eles não gostariam de repetir a dose. Trabalho de pintura para pichadores. E agora, de volta a um período mais familiar, temos a história de um pichador de Painesville, Ohio, que foi pego em flagrante em 2019. Depois de ser considerado responsável por algumas pichações deixadas em um vagão de trem, o jovem homem se viu no tribunal, à mercê do juiz Michael Ciconetti. Felizmente para o jovem, Ciconetti tem uma certa reputação de dar aos infratores da primeira vez sob acusações menores a escolha de uma punição criativa adequada ao seu crime, em vez de uma sentença de prisão. Neste caso, Ciconetti notou a ficha limpa do jovem e ofereceu-lhe uma maneira incomum de pagar por seu crime, que também lhe deu a chance de trabalhar em suas habilidades de pintura, pintar as velhas grades enferrujadas do lado de fora do tribunal. Mas o que teria sido um trabalho curto e rápido com um pincel padrão ficou consideravelmente mais complicado por um pequeno problema. O jovem infrator teria que pintar as grades usando apenas uma escova de dentes. Embora essa tarefa fosse certamente cansativa, o jovem afirmou mais tarde que estava muito feliz em fazer isso do que cumprir uma sentença de prisão. Então, o que leva o juiz Michael Ciconetti a distribuir esses tipos incomuns de punições? Bem, é mais do que apenas um bom senso de humor. Evitar uma sentença por algo menor, como uma acusação de pichação, não significa apenas uma pessoa a menos no já superlotado sistema prisional. Também significa que a vida das pessoas não é arruinada por um único e pequeno erro. Em troca de um pouco de humilhação pública, pessoas com pequenos delitos ganham uma segunda chance. E como qualquer estudante do ensino médio autoconsciente sabe, um pouco de constrangimento público não é algo que você esquece com muita pressa. Arrume um emprego. Só de pensar em ter que criar uma criança mimada é algo que causa arrepios na espinha dos pais em todos os lugares. Mas o filho de 25 anos de uma família espanhola levou o direito às alturas nunca antes vistas em 2011, quando levou seus pais ao tribunal depois que eles cortaram sua mesada. O homem era formado em direito, mas apesar dos repetidos pedidos de seus pais, se recusou a arranjar o emprego. Em vez disso, ele preferiu pedir mais dinheiro aos seus pais. E quando eles se recusaram a atender suas exigências de um aumento de mesada, ele os levou ao tribunal. Porém, claramente, o jovem de 25 anos não estudou direito o suficiente, porque o juiz que supervisionava o caso decidiu fortemente a favor de seus pais. Embora o jovem de 25 anos tenha iniciado o processo na esperança de garantir um pagamento mensal regular de 400 euros de seus pais, o juiz ordenou que ele saia de casa e arranje um emprego. De acordo com a decisão, ele foi obrigado a deixar a casa de seus pais em 30 dias. Embora seus pais tenham concordado em pagar ao filho 200 euros por mês pelos 2 anos seguintes para ajudá-lo a alcançar a independência, dificilmente foi o resultado que o jovem esperava. Mas se você forçar tanto a barra com os seus pais, não se surpreenda quando algo assim acontecer. Justiça fedorenta. Às vezes, evitar o longo braço da lei é tão simples quanto garantir que você faça seu trabalho corretamente. Infelizmente, porém, nem todos são capazes disso. Mas isso não é novidade. As pessoas foram péssimas em suas profissões desde que os empregos foram inventados. E, historicamente, essas falhas foram enfrentadas com uma série de punições socialmente impostas. Algumas das mais engraçadas e adequadas dessas punições por incompetência vêm da Inglaterra, entre o período medieval e o século XVII. Para começar, durante o reinado de Henrique VIII, qualquer limpador de banheiro com
considerado culpado por despejar sujeira nas ruas abertas, corria o risco de uma punição repugnante, porém apropriada. Eles seriam forçados a ficar até os joelhos em um barril cheio de seus resíduos coletados, enquanto usavam um chapéu de papel declarando seu delito. Da mesma forma, peixarias e açougueiros pegos vendendo produtos podres, muitas vezes eram presos com seus produtos vencidos e fedorentos presos embaixo de seus narizes, com o cheiro horrível que essas carnes podres geravam, juntamente com as pessoas trolando. Era de se esperar que ele não vendesse produtos podres de novo. Punições igualmente humilhantes foram aplicadas a pessoas consideradas culpadas de trapacear em jogos de cartas. Uma punição ocasional para vigaristas desse tipo era o indivíduo culpado ser forçado a se sentar de costas em um cavalo, com suas roupas cobertas de cartas de baralho, para destacar o seu delito particular. Os espectadores, é claro, ficariam boquiabertos com a visão estranha e iriam ridicularizar o tolo que andava virado para trás. Um pouco antes, no período medieval, os estalajadeiros que vendiam vinho de má qualidade ou podre eram ocasionalmente amarrados em locais públicos. Enquanto estavam lá, um grupo de músicos se reunia em volta, despertando a atenção e atraindo uma multidão. Uma vez que a multidão se reunisse, qualquer garrafa de álcool encontrada estragada seria despejada sobre a cabeça do estalajadeiro culpado, antes que eles pudessem voltar para casa, em uma vergonha fétida. Claro que pode soar como uma sexta-noite padrão na faculdade, mas nos tempos medievais, esse tipo de humilhação pública não era muito leve. Como você pode imaginar, não era fácil conseguir seus clientes de volta depois que todos na cidade viram você refogado em seus produtos estragados. Porco assado. Em 2002, um homem de Ohio entrou em um confronto verbal com um policial, que terminou com ele chamando o policial do antigo insulto relacionado à polícia, porco. O oficial em questão não ficou nada satisfeito com essa porção fria de bacon e prendeu o homem sob acusação de contravenção. Quando a data do tribunal chegou, o caso do homem foi tratado pelo juiz Michael Ciconetti. Como você deve se lembrar, ele é um tanto famoso por suas sentenças criativas, e esse caso não foi diferente. Como a acusação não era tão grave, ele ordenou que o homem pagasse suas dívidas de um jeito bem-humorado, mas sem dúvida degradante. Ele foi encarregado de ficar na Town Square de Painesville, Ohio, com um chiqueiro improvisado, bem ao lado de um porco de 158 quilos. À vista de um público muito divertido, a mensagem ficou bem clara, tanto para o culpado quanto para os espectadores, de que um porco de verdade é muito diferente de um policial. Uma breve inalação do odor nada agradável do porco tornou esse fato bastante claro. Bem, isso e a placa que o homem estava segurando, que apontava para o porco e dizia: "Isso não é um policial." Cócegas terríveis. Quando os líderes e generais da Roma Antiga precisavam de informações de um inimigo, a prisão desconfortável estava longe de ser o único método usado para extrair informações. Havia muitos métodos horríveis demais para serem listados em um vídeo do YouTube adequado para o público, mas um método era pouco menos brutal, embora ainda muito desconfortável. O método que estou falando envolvia mergulhar os pés do alvo em água salgada e fazer uma cabra lamber. Esse processo seria insanamente cheio de cócegas e insuportável para aqueles com pés particularmente sensíveis. Qualquer um que já sofreu cócegas contra sua vontade pode atestar o quão horrível seria isso. Eu, por exemplo, desmaiaria em segundos. Dito isso, deve ter sido uma ótima maneira de remover a pele morta e seca dos pés. O único problema é que, dependendo de quanto tempo a cabra ficava lambendo, provavelmente acabaria removendo a parte da pele não seca também. Credo. Bambi obrigatório. Quando um homem do Missouri foi considerado culpado de caça ilegal de cervos em uma área protegida em 2018, o juiz que cuidava do caso decidiu que uma sentença de prisão de 1 ano não era suficiente. Isso porque, sem respeitar o ecossistema da floresta, o homem havia caçado sem remorsos um grande número desses cervos, apenas por seus chifres, desperdiçando a carne. Com esse fato considerado, o juiz descobriu uma maneira de lhe dar um pouco mais de empatia pelas criaturas. Forçar ele a assistir o clássico da Disney Bambi, pelo menos uma vez por mês, enquanto durar a sua sentença. Depois de tantas horas assistindo ao filme, que é muito emocionante de partir o coração, espero que ele tenha aprendido a lição e o impacto de tirar a vida de um cervo. Ou mesmo que não, no mínimo ele iria sofrer um sério tédio ao assistir o mesmo filme várias vezes. Violino duplo. Durante o período medieval na Alemanha e na Áustria, surgiu um tipo único de punição, especificamente voltado para lidar com pessoas que discutiam em público. Essa punição envolvia trancar os indivíduos em conflito cara a cara, dentro de um jugo de madeira, preso em volta de seus pescoços e mãos. A geringonça, conhecida como violino duplo, foi projetada para forçar os adversários a liberar toda a sua raiva verbal e resolver o seu desacordo. Enquanto sua discussão não fosse resolvida, eles não seriam soltos e teriam que andar presos um ao outro até que fosse. É claro que essa punição foi
foi reservada para conflitos não físicos, já que os inimigos ainda estariam facilmente ao alcance de chutes e cuspes. Independente disso, o violino duplo foi uma ferramenta eficaz para o seu propósito, e foi adaptado de uma ideia semelhante, conhecida simplesmente como violino da megera. Essa era uma alternativa de uma pessoa que era usada para punir pessoas que expressavam opiniões irritadas ou provocativas em público, geralmente aquelas que criticavam os poderes dominantes. Foi muito humilhante, mas o que você acha que foi pior? O constrangimento solitário do violino da megera ou ter que ver os rostos de seus inimigos constantemente com o outro? Conta pra gente o que você acha aí nos comentários. Banquinho de pato. Entre os séculos XVI e XIX, da Europa às primeiras colônias americanas, existia uma prática em comum que parecia um pouco com um passeio em um parque de diversões. Mas garanto que não era bem divertido para quem experimentou isso. Essa punição era conhecida como um banquinho de pato, e era usada em comerciantes desonestos, mulheres desordeiras e pessoas consideradas culpadas de serem repreendedoras. A palavra repreender, nesse caso, significava pessoas problemáticas e raivosas que insultavam os outros pelas costas e regularmente causavam discussões públicas com seus vizinhos sem uma boa razão. Para crimes como esse, o indivíduo culpado seria preso a uma cadeira em um poste com um sistema de polias, com o qual seria repetidamente mergulhado em uma lagoa ou rio. Embora isso geralmente não tenha a intenção de prejudicar permanentemente o indivíduo, a água pode estar muito fria e todo o espetáculo era muito humilhante. A prática, por incrível que pareça, era bem comum nesse período, até que poemas como esses foram escritos, alertando pessoas indisciplinadas sobre a prática. Se as damas barulhentas decidirem brigar, em casas com alvoroços de arrepiar, longe você deve chorar, pois você vai enfrentar o mergulho. Nós vamos te ensinar como sua língua não deve fazer barulho. Com rimas sinistras como essas, se eu vivesse durante aquele tempo, evitaria o banco de pato a todo custo. Não concorda? Festas à fantasia. Uma roupa pode dizer muito sobre uma pessoa, e ninguém sabia disso melhor do que aqueles que distribuíam punições na Idade Média. De fato, nesse período, os itens vestíveis eram usados regularmente para punir uma série de comportamentos considerados tabu na época. Para começar, as pessoas que fizeram coisas consideradas ofensivas ou indecentes foram forçadas a se arrepender, vestindo nada além de um lençol branco e pedindo perdão em voz alta, na frente de seus amigos e familiares, fora da igreja local. Isso foi visto como um ato de arrependimento por vergonha, e uma vez que os clérigos locais ficavam satisfeitos, ou assim que paravam de rir, a pessoa envergonhada era perdoada. Outra maneira medieval de envergonhar os malfeitores era fazer eles desfilarem pelas ruas com máscaras de metal embaraçosas, que muitas vezes eram projetadas para refletir as suas ofensas. Por exemplo, alguém encontrado fofocando ou espalhando mentiras podia ser forçado a usar máscaras como essas, com línguas compridas e orelhas grandes. Enquanto isso, alguém que fosse culpado de ser vergonhosamente ganancioso às custas dos outros podia ser vestido com a máscara de porco. As mulheres eram alvos particularmente comuns desse uso forçado de máscaras, e às vezes tinham que usar um tipo ainda menos digno, conhecido como freio de repreensão. Esta era uma máscara de metal que agia como um focinho, projetada para impedir que as mulheres que foram pegas fofocando ou discutindo nas ruas continuassem a falar. Para realmente ensinar a lição, o usuário normalmente seria conduzido pela cidade por um acompanhante masculino, usando uma coleira amarrada ao freio do repreendedor. Às vezes havia até um sino ligado para chamar mais atenção para o ato totalmente humilhante. Com o puro constrangimento de qualquer uma dessas vergonhas públicas relacionadas a fantasias, tenho certeza de que aqueles que as experimentaram aprenderam rapidinho a lição. Afinal, ser visto com máscaras como essas, mais de uma vez, não deve estar na lista de desejos de ninguém. Brincadeira de galinha. Embora forçar as pessoas a se vestirem com fantasias ridículas como punição possa parecer coisa do passado, uma condenação em 2007 provou que não é bem assim. O próximo cenário inacreditável é outro conto espetacular dos arquivos do juiz de Ohio, Michael Ciconetti, e o traje em questão, uma fantasia em galinha. Ou mais especificamente, 3 fantasias de galinha. Depois que 3 homens foram pegos tentando solicitar algo indecente de um policial disfarçado em Painesville, eles ficaram diante do martelo de Ciconetti. À sua maneira típica, o juiz favorito de Ohio deu aos homens 2 opções: 30 dias de prisão ou uma tarde passada no meio da cidade em trajes de galinha. Os homens optaram pelos trajes de frango e foram obrigados a cumprir sua punição em comum, enquanto carregavam placas que diziam: "Não há rancho de frango em Painesville". As placas se referiam ao uso da gíria Chicken Ranch, como um lugar onde os tipos de encontros indecentes que os homens procuravam eram geralmente encontrados. E esses tipos de lugares não estavam presentes em Painesville, mas punições bem-humoradas para crimes menores certamente tinham, tudo graças a Michael Ciconetti. As branquelas. Em 2001, 2 jovens de Coshocton, Ohio, foram envolvidos em um delito que os levou a uma sentença de 60 dias de prisão.
No entanto, o juiz do caso deles, David Hostetler, estava preocupado com a superlotação na cadeia do condado local e decidiu que algo um pouco diferente poderia ser mais adequado. Talvez inspirado pelo colega juiz de Ohio, Mike Ciconetti, o juiz Hostetler teve a ideia de submeter os homens a algo que poderia derrubar os seus egos, considerando que eles foram presos por tentarem ser machões jogando garrafas de vidro em propriedade privada. O juiz decidiu que a melhor maneira de remediar essa tentativa frustrada de masculinidade era com algo excessivamente feminino. Mais especificamente, ele ordenou que os homens andassem pelo centro da cidade por 1 hora usando vestidos, perucas longas e maquiagem. Com 2 opções, batom ou prisão, era uma escolha óbvia, embora não muito feliz para eles. No entanto, os homens cumpriram seu dever, e depois de algumas sérias provocações em seu curto período de tempo, vestidos como mulheres, é justo dizer que sua lição foi bem aprendida. Se algum deles secretamente achava que ficou um bafo de batom, nunca foi revelado. Mas os risos dos habitantes da cidade, muitos dos quais vieram especificamente para assistir ao castigo realizado, devem ter afastado eles da ideia por um tempo. E aí, qual foi a punição mais estranha que você ouviu falar, ao invés de prisão? Conta pra gente nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!